Vamos lá, pessoal, começando mais um vídeo aqui, outro vídeo, né? Acabei de fazer um meio que testando e falando sobre esse DVD e já ficou um tanto grande. Então, nesse daqui a gente vai focar na questão da fonte dele, que é o problema, foi o problema maior dessa manutenção. Vamos lá, vamos para as considerações. Bom, pessoal, então eu dei uma pausa retomando aqui. O seguinte, o problema dessa fonte é o que eu falei no outro vídeo. O que eu pude perceber, tá? Isso são considerações minhas. Pode estar tudo errado, mas vai lá a minha consideração. Para mim, como esse DVD é de 2012, 2011, a fabricação dele, e com pouco tempo ele já deu defeito, a gente tem etiqueta de manutenção aqui embaixo mostrando, sempre teve problema nessa fonte. Então é uma fonte que, ao meu ponto de vista, já no seu projeto, ela tem um gap, uma diferença muito pouca no seu circuito primário para dar o start da placa. E esse é o defeito dessa fonte. Ora o equipamento liga, ora não liga, né? Você põe o cabo aqui da energia, ora ela liga, ora ela não liga. Esse é o comum desse aparelho. Ó, agora ligou. Eu sei que ligou. Deixa eu mudar de cena aqui. Porque acendeu aqui o LED standby. Né? Quando não liga, não acende ali, não starta a placa, a fonte, melhor dizendo. Né? Então, para mim, ficou claro que essa fonte aqui, talvez por projeto, ela ficou com essa sensibilidade muito pequena. Então, qualquer coisa que altera ali, pode ser calor, pode ser o que mais? Assim, algum componente, né, capacitor que descalibra, resistor, e a gente sabe que fonte é assim. Por quê? Toda vez que você usa um equipamento alimentado por fonte, a depender da carga, pelo tempo que está ligado, pelo tempo que fica em uso, ou propriamente em stand-by, esperando ser usado, a fonte vai estar sempre ativada, gerando as tensões aqui. Né? Ou, se não todas, quase todas. Aqui acho que quando põe a tomada já saem as tensões. Não tem fluxo de corrente porque só vai ter o LED do standby aceso. Porém, vai estar ali. Então, no meu ponto de vista, isso daí é ocasionado por essa sensibilidade. Tanto é que quando ela não startava, só de eu colocar o multímetro aqui nos capacitores do primário, só de encostar ali para medir a tensão, que é a tensão de entrada AC vezes raiz de 2, né, vezes 1,41, que vai dar em torno de 160 e poucos volts, só de eu encostar ali me dava a tensão e acionava a parte secundária, e funcionava a fonte, melhor dizendo, né, de maneira prática. Ou seja, a própria resistência do multímetro, de alguma maneira, já interferia para o start da placa. E onde que acontece o start dessa placa? Vamos aqui para outra tela. Ó, a gente está aqui com a tela com o esquema da fonte. Consegui esse esquema aí na internet. Esse DVD é o HTS 3450, tá? E a fonte dela é uma fonte bem simples, como a gente pode perceber lá na própria placa, como por aqui pelo esquema elétrico. Ó, a parte primária, aqui a ponte de diodos, a ponte retificadora, os dois capacitores de filtro, ó, 22 microfarads por 400 volts, aqui circula 160 e poucos volts, né? Por isso ele é de 400. E aqui o CI que vai dar o start. Esse CI tem um VBIAS, tem um pino aí, eu não sei qual é esse CI, tá? Eu não corri atrás. Mas, ó, como eu encostava o multímetro aqui, ó, pode ser nesse pino que seja o VBIAS dele, eu não sei. Ou o 8 aqui, né? O pino 8, deixa eu ver aqui. Ou pino 4 aqui, na verdade, melhor dizendo, né? Aqui. O restante passa para lá. E isso eu estou tirando das minhas conclusões. Mas eu sei que esse cara, ele não startava a parte secundária. Onde é a parte secundária? É tudo aqui, tá? Ele tem um outro CI aqui que não está nem desenhado como se fosse esse, mas fisicamente ele é de 6 pinos, igual esse. Ele não está desenhado aqui e por falta de conhecimento eu não vou falar sobre ele, mas ele está mencionado aqui, ó, IC301. PC-CPU é a parte do diodo, do LED, né, melhor dizendo, do
ô meu pai, do acoplador óptico, né? E a outra parte dele tá ali, ó, PCCTU, que é a parte do transistor, né? Que faz exatamente esse chaveamento aí, para funcionar. Meu, verificado tudo, trocado esses capacitores, a revelia, né? Quando a gente não sabe o que faz, a gente vai na revelia. Troquei alguns capacitores eletrolíticos aqui do secundário, mas sempre ficando com esse mesmo tipo de mau funcionamento. Quando que resolveu? Quando que melhorou? Quando eu tenho alguns jumpers na placa lá, na placa, que, né, que faz algumas ligações aqui, tá? Que são arames, né? Vamos falar uns fios, né? Aqueles jumpers, que ele já estava oxidando, né? Já estava desinabrando. E também tinha cola desses dois caras aqui, ó, em cima deles, né? Esses caras colados na placa, com uma cola industrial. E a gente sabe que essas colas também, com o tempo, elas passam a ter propriedades condutivas, né? Então eu removi a cola e ressoldei e troquei alguns desses jumpers. E a partir daí voltou a funcionar, porque tudo que eu fiz não dava resultado. Meu, segui os conhecimentos do canal Criando com Eletrônica, que eu vou falar daqui a pouco. Verifiquei essa linha, ó. Essa linha aqui deve, esse pino 5 aqui, deve ser o de start, porque tem esse conjunto de capacitores de série que é uma topologia comum em fontes desse tipo. Pode ser que algum desses tenha sido alterado, então tem como. Ou você faz assim, ou você tira um por um, né? Desconecta um por um e mede, para ver se todos estão com os seus valores respectivos. Ou testes práticos que eu peguei nesse canal, Criando com Eletrônica, que eu vou falar mais um pouco para frente. Tem os testes práticos para você ver a queda de tensão aqui, aqui, bem como outros testes lá que o professor ensina lá, cujo curso eu comprei, um dos cursos, não consegui me dedicar ao curso ainda do jeito que eu queria, mas só de ter feito o curso do professor do canal Criando com Eletrônica, meu, foi o suficiente para eu chegar próximo da solução. Tudo bem, aqui não foi, por exemplo, esse resistor alterou, então troca e tudo volta a funcionar. Não, não foi. Não tinha nada alterado. Tá mais para esse lance do projeto dessa placa ser muito, né, esse start ser muito sensível e pela idade da placa, talvez por uma condução daqueles jumpers que eu estava falando lá, que se resolveu. Mas o curso do professor foi fundamental. Aí você vai ficar, né, fazendo o curso dele, você vai saber toda essa parte, que é a parte mais fácil, na parte do primário aqui. Você vai ter muitos detalhes a respeito de vários CIs que fazem essa função. Às vezes o TL, né, também vai ter que é um CI, mas parece mais um transistor, o encapsulamento dele. Você vai ter um monte de exemplo lá, né, e você vai ficar antenado, ó, esses resistores se alterar aqui, ó, esse cara tem muito exercício prático lá no professor. Aqui é o transformador que separa ou isola a parte primária da parte secundária, tá? Ele dá muito dicas de defeito na parte secundária, né? Quando a tensão tá tipo de 5 volts está alterada, ou a de 12, aqui no caso tem 5 e 12 menos 12, tá? E uma de 24, essa a ser confirmada, tá? Que eu nem confirmei ali. Mas enfim, o curso do professor foi muito interessante para mim. Deixa eu colocar lá. Vamos ali, ó. Eu tenho dois cursos ali na Hotmart, né? Que eu comprei. Um é do querido lá, do engenheiro Rambo, lá do Sul, WR Kits. Eu peguei o do Proteus. Muito bom, cara. Meu, excelente esse curso aqui, né? Você pega os macetes para você estar gerando circuitos de testes ou circuitos para virar projetos seus, enfim, né? Muito bom. Mas o caso aqui é esse que eu quero falar. Curso prático, o manual do reparador de fontes chaveadas do canal Criando com Eletrônica. Vou abrir aqui. Meu, como eu falei para vocês, eu não me dediquei a esse curso do jeito que eu gostaria, por falta de tempo.
Mas aqui, ó, você tem o que há de melhor em curso de reparação. Ele tá com um monte de curso, tá? Ele tá reformulando os cursos dele, ele tá com um novo curso, né? Meu, tem um monte de curso lá na área dele lá. Então aqui, ó, nesse curso, a gente tem, ó, eu assisti até aqui, tá em pausa, tá em play, sei lá, tá em play. Meu, mas os cursos deles é assim, ó, ele tem várias placas, vários modelos de placas de fonte. Ó, essa daqui como é bem rebuscada, bem grandona. Né? Então ele vai ponto a ponto no circuito, ó ali, ó, deixa eu dar um zoom. Ó, o CI dela de controle ali, no caso tá especificado, não sei o que aconteceu, tá carregando aí, acho que a internet tá ruim, mas deixa carregar. Então tem vários macetes, é um curso bem prático do professor aqui, tá? E outra, é uma pessoa muito disponível, tá? Ele mesmo falou para mim, ó só essa fonte, cara, ó as fontes que ele trabalha. Meu, várias. E tem fontes simples, igual essa daí que eu mostrei, que apesar de serem simples, o conteúdo que traz, né, o conhecimento que traz esse curso, essas aulas, meu, são enriquecedores. Ó, módulo 1, pontos em comum em todas não sei o quê. Análise reversa, isso aqui é sensacional, tá? Análise reversa de defeito tal, defeito específico. Aqui outro defeito. E ele faz. E o que é uma análise reversa que o professor diz? Por exemplo, ele tem essa fonte aqui que ele está trabalhando. Ele vai falar algo sobre um defeito que vai dar em todas as fontes, ou dão em todas as fontes, relacionado a determinado componente. Por exemplo, vou pegar aqui, tá? Esse resistor alterado, o que ele faz na análise reversa dele? Ele simula a alteração desse resistor para mais ou para menos e ver a saída da fonte, o que está dando. Em vez de sair 15 volts, vai sair 12, 10, ou quando coloca a carga ela ria, e assim por diante. Ele vai simular curto-circuito no MOSFET, e algum MOSFET. Ele vai simular curto-circuito em vários curto-circuito ou alteração de componentes, né? Em vários pontos dos circuitos da fonte, meu, que são esclarecedores. Esclarecedores. No meu caso, então tá, ó. Tá aqui, ó. É Criando com Eletrônica. O site do professor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Tem um monte de coisa aberta aqui. Aqui, ó. Esse é o site do professor, tá? É só digitar aí no YouTube, Criando com Eletrônica. Tem, ó, sem contar que ele coloca um monte de vídeos gratuitos no canal dele. Lógico, os vídeos de curso dele são mais apurados, mas aqui, ó, tem até conteúdo do próprio curso que eu assisti. Outra coisa que ele me fez, não sei se ele faz para todos, mas eu creio que sim, ele me forneceu um monte de esquema de fonte, cara. Então, para você trabalhar, para você estudar, você tem material do professor aqui, tá? Eu não lembro o nome do professor, por isso que eu tô chamando de professor. Mas é uma pessoa solícita, entendeu? Você chamou, ele te responde. Lógico, no tempo dele, claro. Ó, então, eu falei com ele estava para lançar um novo curso, não sei se ele lançou. Ó, curso de osciloscópio aplicado em fonte chaveada. Meu, sensacional, ó. Dá para ver ali, ó, forma de ondas, né, dos PWM, tudo ali explicadíssimo. E aqui tá de graça, ó. Tem um monte de vídeo sensacional aqui, cara. Igual esse último mesmo que eu tava vendo, ó. Como resolver um defeito de capacitor aberto em fonte chaveada. Não sei se foi nesse ou se foi em outro. Mas enfim, voltando aqui, deixa eu ir aqui no esquema elétrico da nossa. Então, os conceitos que ele passou lá, meu, eu apliquei aqui, cara. E vi. Não cheguei na solução porque não tinha componente alterado, né? A não ser um capacitor ou outro um pouquinho, né, com valor um pouquinho diferente, mas não foi o suficiente para eu reparar na troca. Mas como eu falei, essa minha fonte, ela apresentou algo fora da curva. Porém, entretanto, o conhecimento passado no curso do professor, Criando com Eletrônica, meu,
ajudou nessa fonte, ajudou nas fontes que a gente tem de outros equipamentos, JBL, né, aquela fonte famigerada da Paribox 1000, você quer aprender a reparar? Faz um curso lá com o professor, que com certeza, você, aplicando os conhecimentos que você tem lá no curso do professor, você vai chegar bem próximo, ou se não conseguir reparar não só uma JBL, mas qualquer outro equipamento que necessite de reparos em fontes chaveadas. A gente sabe que hoje todo equipamento é alimentado, ou a maioria, se não 98%, quase todos, alimentados por fontes dessa natureza. Maiores, mais rebuscadas, com mais controles, com menos controles, com proteções, não falei de proteções. Essa placa aqui tem quase nada de proteção, a não ser o embarcado no próprio CI dela. Mas às vezes tem os projetos onde você tem o circuito periférico ao CI, que é projetado para dar segurança de sobrecorrente, sobretensão, ela proteger a fonte para que ela não se queime, ela para de funcionar, não deixa sair a tensão de saída, porque esse circuito de proteção está armado, ou está ativado, está, né, fazendo a função dele. Mas é isso, pessoal. Era para falar desse curso do professor. Aqui, nessa manutenção, ó, eu creio não, tenho certeza, glória a Deus, o negócio está funcionando. Todo momento, já passou mais de 2 semanas ligado aí, de vez em quando eu vinha, ligava, desligava, enfim, aqui resolveu. Não foi troca de componentes, trocamos componentes, né, por a revelia, vamos dizer assim, né. Mas creio que não foi essa a solução desse problema. O problema é mais aquilo tudo que eu falei lá no começo mesmo, assim, um projeto que é muito sensível aí, mas está resolvido aqui, então fica a dica, tá? Se você no meu curso vai ter questão das fontes, né, relacionada o que mais a gente repara. Não é um curso focado em fonte chaveada. Então, para você que trabalha com qualquer tipo de equipamento, hoje em dia muito inversor, né? Tem gente que usa muito inversor por aí. Vai lá e acessa os cursos do professor, criando com eletrônica, que vocês vão tá craques, né? Vão ficar craques em reparar isso daí. Me ajudou, creio que vai ajudar vocês. Então é isso, dá uma força lá pro professor, e o meu curso logo estará disponível também lá na Hotmart, tá bom, galera? Forte abraço, fica por aqui, um vídeo longo, mas o que é bom precisa ser falado e detalhado. Valeu? Um forte abraço. Em breve, detalhes também do nosso curso aqui da GPC Tecnologia. Um abraço, valeu, fui, tchau.